Deus não existe. Esse é o tema. Vamos ver Salmo 53, versículo 1. Diz o nécio em seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Vamos falar de Deus. Os irmãos podem se assentar. Hoje vamos falar de Deus. Deus não existe. Que coisa louca. Que coisa louca. A gente, no meio de um culto, simplesmente dizer que Deus não existe. E vamos falar desse Deus que não existe? E, a princípio de conversa, para a gente falar de Deus, a gente já vai deixar bem claro que esse assunto não será totalmente esgotado. Afinal de contas, quem pôde conhecer Deus em sua totalidade? Então a gente vai começar a falar o seguinte: o Deus não existe. E a Bíblia não tenta comprovar a existência de Deus. Mas como assim? Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa assim. A Bíblia não tenta explicar qual é a origem de Deus. De onde ele surgiu? Quem criou Deus? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz simplesmente quem foi o pai ou a mãe de Deus, se ele tem pai ou se ele tem mãe, não. Não diz. Mas a Bíblia fala de um Deus eterno. Fala de um Deus eterno. Mas que coisa maluca. O irmão começou a falar Deus não existe e está falando que a Bíblia fala de Deus. Como assim? Ora, para que algo exista, alguém tem que ter criado. Então nós vemos que Deus, ele não foi criado. Deus, um dos seus atributos, ele é eterno. E quando a gente pensa na eternidade, nós pensamos na eternidade para frente. Ou seja, do momento em que nós passamos a existir para frente, um período sem fim. Mas a gente não pensa na eternidade para trás. Antes de nós nascermos, já existia uma história. Certo? Antes de você nascer, já existia mundo. Eu posso dizer que o mundo começou em dezembro de 1988. 20 de dezembro de 1988, o mundo começou para mim. Mas o mundo existia antes de 20 de dezembro de 1988. Então, às vezes eu posso pensar a eternidade de 20 de dezembro de 88 para frente. Mas e para trás? Já existia mundo. E antes dos seus tetravós nascerem, já existia mundo. E reflexo. Então a palavra de Deus, ela não simplesmente vem dizer, não simplesmente tenta comprovar a existência de Deus. E é muito interessante a gente pensar nisso. Porque a palavra de Deus, ela vai mostrar a divindade de Cristo, ela vai mostrar a criação do mundo, ela vai falar no Deus Pai, no Deus Criador, ela vai falar nesse Deus que se revela, porém ela não tenta comprovar a existência de Deus. Não tenta comprovar. Mas você disse que Deus não existe. Sim, Deus não existe. Mas esse Deus, ele se apresenta durante a história da Bíblia, durante as narrativas, de várias formas. E como Deus se apresenta? Deus, ele se apresenta com as suas características, com os seus atributos, que muitas vezes são comunicáveis e incomunicáveis. Por exemplo, Deus é amor. O que significaria os atributos comunicáveis e incomunicáveis? Já tivemos uma série sobre isso, né? Acho que o pastor Júlio falou alguma coisa sobre isso, né? O que seriam esses atributos incomunicáveis de Deus? São atributos nos quais ele não divide com ninguém. Por exemplo, Deus é onipotente. Nós não somos onipotentes. Nem temos poder. Nem temos poder para nada. Nem temos poder sobrenatural. Mas Deus, ele é sobrenatural. Deus é onisciente. Toda a ciência é dele. Nós não somos oniscientes. Nós não sabemos de tudo. Mas Deus é amor. Nós podemos amar. É um atributo comunicável. Certo?
E nós vemos aqui, e nós vamos ver aqui em alguns momentos, nos quais o Senhor se apresenta na Bíblia, seja para uma pessoa, ou seja, apenas se revelando como Pai Criador. E voltando a Gênesis 1:1, nós vemos o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, neste momento, nós começamos a conhecer o Deus Criador. Nele, por Ele, através dele e para Ele todas as coisas existem. Então, um Deus que não teve início e não tem fim, Ele criou tudo, todas as coisas. Então, a Bíblia começa mostrando esse Deus Criador. Deus é um Pai que, depois em Gênesis 3, quando abrir Gênesis 3, vamos falar da queda. O capítulo inteiro de Gênesis 3 vai falar da queda do homem. Mas nós vemos aqui, a partir do... Nós vemos aqui, a partir do verso 9, um Deus que educa. Vamos ver aqui. Vamos ler a partir do 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei para que não comesse? O que está acontecendo aí? A gente vai ver um ciclo que parece muito com os dias de hoje. Essa é a parte da narrativa da queda. O homem pecou. Fez aquilo que Deus mandou que não fizesse. E o que aconteceu? A maldade foi revelada. O pecado entrou. E o pecado entrou na terra através do homem, por comendo o fruto proibido. Então eles viram que estavam nus. Eles viram as suas vergonhas. E qual foi a primeira atitude do homem? Se esconder. Ele percebeu que o Senhor estava perto e se escondeu, como se pudesse se esconder de Deus. Adão se escondeu no arbusto. Enquanto Deus o procurava na viração do dia para poder conversar, Adão se escondeu. Então, vamos ver um ponto. O homem pecou. Qual é a primeira coisa que o homem faz depois de pecar com vergonha? Ele para de falar com Deus. Ele para de orar. Ele para de buscar o Senhor. Por quê? Porque vem na sua mente: você pecou. Você não é digno de falar com o Senhor. Essa é a primeira acusação que o inimigo joga na nossa mente depois que a gente peca. O homem peca, para de falar com Deus, se esconde da presença do Senhor. Ele para de congregar, ele para de falar com Deus, ele para de ler a palavra do Senhor, ele para de congregar, ele corta o vínculo com Deus simplesmente porque pecou. Mas Deus não foi tirano com Adão, porque Deus ele não perguntou o que você fez de início. Ele perguntou: onde você está? Por que você saiu da minha presença? Por que você saiu da minha presença? Você falava comigo, você conversava comigo. Por que você saiu da minha presença? Por que você está escondido? Você acha que eu não estou te vendo? Deus ele perguntou onde está. E nesse ponto, pode ser até uma conjectura minha, mas creio que Deus queria retomar o elo com a sua criação. Porque o pecado cortou esse elo. Então Deus ele estava educando. Cadê você? Por que você parou de falar comigo? O homem, o que ele veio fazer?
Deus, me perdoa, eu pequei. Não, terceirizou a culpa. Deus, a mulher que o Senhor me deu me fez comer esse fruto. Em outras palavras, a culpa é sua, Deus. Eu estava muito bem sozinho. O Senhor colocou a mulher aqui, a culpa não é minha, não. O Senhor colocou a mulher aqui e ela me fez pecar. Deus, ele se revelou como alguém que educa. Ele não é alguém tirano que simplesmente castiga alguém por prazer. Deus, ele não é alguém tirano que castiga alguém com prazer. Não. Mas Deus, ele é o Pai. É o Pai que ensina, é o Pai que educa. E nesse momento, Deus está se revelando como o Pai que educa. E depois, nós vamos ver em Gênesis 3, continuando Gênesis 3, versículo 22. Aliás, vamos ver o 21. Fez Deus o Senhor vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e toma da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tirado. Deus, ele tirou o homem do jardim do Éden. Ele foi tirano em fazer isso? Ele foi malvado em fazer isso? Ele simplesmente estava punindo e açoitando? Não simplesmente. Houve uma punição, sim. Mas por quê? Por amor. Porque a preocupação de Deus foi que, depois de ter pecado, ele estendesse a mão à árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Deus, ele castigou, ele puniu nesse momento, e nós vamos ver aqui o pai que castiga por amor. Deus, ele puniu naquele momento o homem por amor. E ainda com essa punição, ele proveu o escape. Ele não deixou o homem nu. E a própria vestimenta que ele deu, o próprio animal que foi morto para cobrir os pecados, o primeiro derramamento de sangue, apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Eu não estou dizendo que esse animal foi um cordeiro, até porque a Bíblia não fala que animal foi esse. Mas o fato é que um animal foi morto, o seu sangue foi derramado, a sua pele foi tirada e a nudez do pecado foi coberta. Foi isso que aconteceu. Então nós vemos em Deus o Pai que castiga por amor. E a gente vê até essa cena também, bastante interessante na narrativa da Torre de Babel. A gente pode enxergar também mais um pouco da misericórdia de Deus naquele momento. Porque o que aconteceu? Vamos ver aqui Gênesis 11. Vamos direto para o 6. 5 e 6. Aliás, 5, 6 e 7. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Só contando um pouquinho a história, os homens simplesmente cismaram de querer construir uma torre que levasse até o céu para que eles tivessem os seus nomes cravados na história. Basicamente isso. E o Senhor, vendo isso, vamos lá a partir do 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam fazendo. Foi ver as ações dos homens. Claro que ele não desceu pessoalmente, mas ele estava contemplando aquilo, se atentou para ver aquilo. Disse o Senhor: o povo é como um de nós e tem uma só língua. Deus está falando como um de nós, isso aqui já está revelando a Trindade ali. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não está falando sozinho naquele momento. A criação, o Pai, o Filho e o Espírito estão lá. Nós vemos isso porque está se falando no plural. O povo é como um de nós.
e têm uma só língua. Começam a construir a torre. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam mais um ao outro. O fato de nós falarmos línguas diferentes nesse mundo, nós podemos ver uma prova da misericórdia de Deus. Embora hoje nós podemos estar vivendo uma nova Babel, onde a gente não fale a mesma língua, mas todos têm a mesma mentalidade pecaminosa. Haja visto as ideologias que não tem só no Brasil, mas tem em todo o mundo. Não acham estranho isso, não? Nas competições olímpicas, você vê pessoas do outro lado do mundo, um homem do outro lado do mundo com cabelo rosa, com cabelinho colorido. Estão todos falando uma mesma língua. Não de linguagem, mas de mentalidade. Todos estão com o mesmo pensamento e parece que não há mais limites para o pecado. A gente pode estar vivendo uma nova Babel. Mas naquele momento, por que houve a misericórdia do Senhor? Pensa bem, o Deus Todo-Poderoso não poderia simplesmente derramar sua ira naquele momento e acabar com todo mundo ali? Mas eu vejo nesse momento Deus derramando da sua misericórdia, tentando impedir com que eles fizessem tal loucura, de tentassem chegar por vias próprias até o céu. Tentar chegar ao céu por um caminho próprio é loucura. E digo mais, é pecado. Ninguém pode chegar ao céu se não for por um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Deus, ele deu o caminho. Deus, ele deu o caminho. E essa história está mostrando, por mais que ele tenha espalhado o povo e confundido as línguas, isso foi uma prova de amor de Deus para com a humanidade. Porque Deus, ele estava provendo escape. E estava tentando impedir o povo de que fosse para a própria destruição. Porque, afinal de contas, a santidade do Senhor destruiria todos eles. Quando Deus se revelou a Moisés, e nós vamos ver isso mais para frente, quando Deus se revelou a Moisés, Deus, ele não mostrou totalmente a sua face. Porque Moisés não aguentaria ver a glória do Senhor. Então nós vemos a misericórdia do Senhor ali. Nós vemos o Deus que castiga por amor. Tanto naquele momento em que Deus tirou o homem do paraíso, quando Deus dividiu as línguas da humanidade. E foi isso que aconteceu. Nós vemos um Pai misericordioso quando Deus se apresenta a Noé. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Por que aconteceu isso? Deus estava triste com a humanidade porque os pecados já estavam insuportáveis diante dos olhos do Senhor. Isso aconteceu. 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus se revelou ali naquele momento como alguém que estava pensando em destruir a humanidade toda, porém, ele achou graça em uma pessoa, em um de seus servos. O que Noé fez para achar graça diante dos olhos do Senhor? Não se sabe. Ele era alguém justo. Ele era alguém justo. Ele foi obediente ao Senhor. Mas naquela época não existia a Bíblia. Não existia a Bíblia ali. Mas Noé foi justo. Alguém com um padrão de moralidade alta, em meio a uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado. Totalmente corrompida pelo pecado.
E simplesmente Deus se revelou a Noé dizendo que iria destruir tudo, mas iria poupar ele. Então o Deus que estava naquele momento pensando em destruir o povo, destruir o mundo, ainda teve graça e misericórdia na humanidade, poupando a vida de Noé. E olha que interessante. Naquele momento o mundo acabou em água. O mundo acabou tudo em água. Mas Noé permaneceu. O Senhor preservou a vida de Noé e da sua família. E depois do mundo ter acabado em água, aconteceu que nasceu uma nova criação. Depois que o mundo se acabou em água, voltou-se a humanidade e surgiram-se o quê? Novas criaturas. Interessante? Porque o batismo hoje, ele representa a materialização da nova criatura. Onde a gente se converte, passa pelas águas e depois nasce uma nova criatura. Aquilo ali é uma materialização. Nascer de novo não significa necessariamente o batismo, mas aquilo materializa. Aquilo o representa. E nós mostraremos que nascemos de novo como? Através da mudança das nossas atitudes. Deus, de forma didática, representando o batismo ali na humanidade. Deus batizou o mundo inteiro em água e o mundo inteiro nasceu uma nova criatura. Interessante? Então nós vemos um Deus que iria destruir a humanidade se mostrando alguém misericordioso. Deus não é alguém que destrói ou pune por prazer, mas por amor à criação. Deus destruiu? Sim. Sim, Deus destruiu. Deus acabou com o mundo em água. Deus mandou fogo do céu para acabar com Sodoma e Gomorra. Sim, Deus destruiu. Por prazer, porque é tirano? Não. Por amor. Porque quando Deus chega ao ponto de destruir coisas, Ele está mostrando ali naquele momento o quanto Ele não tolera o pecado. E o pecado, ele tem que ser destruído por completo. Ser morto pela raiz. Não dá para se matar uma árvore do pecado e deixar um brotinho. Ou deixar uma sementezinha. Não. Porque esse brotinho, essa sementezinha vai tornar raiz de novo. Então Deus, ele pune, destrói por amor à sua criação. Ele nos proporciona a chance de sermos destruídos, ele nos proporciona a chance de não sermos destruídos com o pecado através do plano de redenção em Cristo. Em Cristo nós temos a redenção. Deus deu o plano perfeito chamado Cristo Jesus. Nós vemos Deus se revelando a Abraão como o pai que promete e cumpre. E afinal de contas, Deus falou para que Abraão saísse da sua terra e largasse sua parentela, larga tudo que você tem, abandone sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar e farei de ti uma grande nação. Vamos pensar pela lógica de Abraão. Se hoje a gente tendo Bíblia, tendo toda a história passada, fica difícil de ouvir a voz do Senhor e atender, porque a gente não o está vendo, quanto mais para Abraão. Ele ouviu a voz de alguém que ele não conhecia, uma voz que ele nunca tinha escutado antes, mandando ele para um lugar que ele não sabia onde era, e por razões que ele também não conhecia. Olha que loucura. E Abraão simplesmente foi sem contestar. Por isso é chamado pai da fé. Ele creu. E Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu. Deus cumpriu na vida de Abraão o que ele prometeu. Porque acabou que ele realmente se tornou o pai de uma grande nação. Nós falamos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E pela fé hoje nós somos filhos de Abraão. Pela fé somos filhos de Abraão. Então agora nós vamos ver a revelação de Deus a Moisés. Em Êxodo 3,14, vamos abrir comigo? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás
os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus não existe, Deus é. Ele é a própria existência, sabe? Tudo que existe foi criado. Tudo que existe, existe porque foi criado. Tudo que foi criado é porque teve um início. E presume-se, então, que terá um fim. Deus não existe porque Deus ele não foi criado. Deus não tem fim. Deus, ele simplesmente é. Deus simplesmente é. Deus ele não se preocupa em revelar o seu nome. Ele não se preocupa em revelar a sua imagem. Deus ele não se preocupou em tentar ao menos comprovar a sua existência. Simplesmente porque Deus ele não existe. Deus é. Nós existimos nele. A humanidade existe nele. O universo existe nele. Toda a história existe em Deus. Mas Deus ele é. Ele simplesmente é. E já parou para pensar que esse Deus que é, ele quer ser dentro de nós? Ele quer habitar dentro dos nossos corações? Já parou para pensar que esse Deus que entregou o seu Filho, que se encarnou através do seu Filho Jesus, que comprou você com sangue, ele quer ser dentro do seu coração? Um Deus tão grande que sabe toda a extensão do universo se faz pequeno ao habitar em nós, ao revelar suas partes em nós. Deus ele tem interesse em se revelar a nós. Sim, Deus ele tem interesse em se revelar a nós. Deus ele não quer que a gente se perca. Essa comunhão que o homem perdeu com o pecado, no momento em que o homem comeu do fruto proibido, Deus ele tem interesse em retornar essa criação. Deus ele não é carente de atenção. Deus ele não existe por nossa causa, como já disseram por aí. Nós não somos o ponto fraco de Deus, como já disseram por aí. Deus sem você, ele continua sendo Deus, ele continua sendo todo-poderoso, ele continua sendo onisciente, onipotente, onipresente, presciente. Mas e nós sem Deus? Então qual é a razão que Deus tem para querer se revelar a nós? Amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus quer se revelar a você e a mim, se Deus quer se revelar à humanidade, é por amor à sua criação. Deus ele não é fiel a nós, mas é fiel à palavra dele. E uma das coisas que Deus se prometeu é que ele se revelaria a quem o buscasse. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Deus, ele prometeu isso, que se revelaria a nós. Deus, ele prometeu que se revelaria ao seu povo que o buscasse. Deus, ele prometeu que derramaria o seu Espírito para quem o buscasse. Por fidelidade a nós? Não, por fidelidade à sua palavra. Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. E se ele disse que se revelaria a você se você o buscasse, então busque-o. Busquemos ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus diz em Atos 17, do 22 ao 30. Olha que maravilha. Estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Paulo ele estava falando para um povo altamente idólatra, que tinha altar para tudo quanto é tipo de Deus. Para a gente contextualizar. Voltemos aqui. Estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Pois passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é este que eu vos anuncio. Agora, olha como Deus deu inteligência a esse homem, que ele aproveitou a cultura pecaminosa, ele aproveitou a cultura idólatra do povo,
E ainda assim, falou desse Deus desconhecido. Esse Deus que não foi visto por olho nenhum. Esse Deus que é invisível, mas é real. E vamos continuar. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. Deus, ele não habita aqui. É aqui. Não é nessas paredes. É aqui. O que faz Deus estar neste lugar é o fato de nós estarmos reunidos como o corpo de Cristo. Quando eu cheguei aqui, não, Deus não estava, não. Ele passou a habitar aqui quando nós chegamos e passamos a nos reunir como corpo de Cristo. E se estivéssemos numa praça pública cultuando ao Senhor, Deus estaria lá porque nós estamos reunidos como corpo de Cristo. E se estivermos em um salão de festas, como acontece os cultos na congregação de Duque de Caxias, Deus está lá porque nós estamos reunidos como corpo de Cristo. E se for numa varanda de uma casa, Ele está reunido lá porque estamos reunidos como corpo de Cristo. Eu não sou igreja do Senhor. Nós somos. Mas eu sou o templo do Espírito Santo porque o Espírito Santo habita em mim. Então, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele não precisa de você para servir. Ele não precisa. Sabe? Às vezes parece que Deus é uma pessoa carente de atenção. É um ser com superpoderes carente de atenção. Parece isso. É um evangelho que tem sido pintado por aí. Mas isso é mentira. O que nós podemos fazer pelo Senhor? O que nós podemos fazer? Ah, eu sirvo a Deus com a minha vida. Foi Ele quem te deu a vida. Foi Ele quem deu a vida a nós. Se nós o servirmos, é por gratidão, mas é o mínimo. Deus nos deu a vida. O que nós podemos dar a mais ao Senhor que Ele não nos tenha nos dado? Eu vou te dizer, nosso dinheiro não compra Deus. A nossa oferta não compra Deus. O nosso serviço na congregação não compra Deus. Não compra Deus. Nós não compramos Deus, mas Deus nos comprou. Cristo nos comprou com o seu sangue naquela cruz. Nós, antes de Cristo, éramos filhos das trevas, mas com seu precioso sangue, Cristo nos comprou e passamos a ser filhos da luz, se nós estivermos nele. Se nós estivermos nele, nos colocamos na condição de comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E vamos continuar aqui, 26. De uma pessoa só, Deus fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez procurando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. A gente pensa que Deus, ele é um ser inalcançável? Não é. É difícil falar com Deus? Não. Desde que nós cheguemos na presença do Senhor com os nossos corações limpos, nos despojando de toda a natureza pecaminosa. Deus, ele ouve. Deus não é surdo. O Deus de antigamente, que conversava com o homem no jardim do Éden na viração do dia, é o mesmo que nos ouve. A gente não vê pessoalmente, mas ele ainda quer conversar conosco. Ele ainda quer falar em nossos corações. Deus não mudou. Ontem, hoje, para sempre, Deus continua sendo o mesmo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também
alguns dos vossos poetas disseram: somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte ou imaginação do homem. Deus não é um ser comprado. Não adianta a gente pensar que pode comprar Deus. Não compramos. Não adianta a gente imaginar em alguma hipótese que a gente pode colocar Deus contra a parede para que Deus nos dê alguma coisa. Não. Não dá. Não existe. Colocar Deus contra a parede, não. Não. E como a gente ousa pensar que a gente pode colocar Deus contra a parede se a gente não tem coragem de enfrentar um patrão que abusa? Se a gente não tem poder nem para colocar um mau governante contra a parede, quanto mais o Deus Criador. Quanto mais o Deus Criador. Não, a gente não coloca Deus contra a parede. Não, Deus não é comprado com ouro. Deus não é comprado por prata. Deus ele não revelou a sua face para que o homem não o idolatrasse, para que o homem não tentasse copiar alguma coisa que fosse a face de Deus. Deus ele não se revelou de maneira material. Ele não se revelou de maneira material para que a nossa imaginação não tentasse alcançá-lo. Mas ainda assim, Deus não está longe de nós. Se faz perto. Ele se faz perto. Em qualquer lugar em que nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos pelo Senhor com os corações limpos e puros diante dele, com fé, ele se revelará. Ele se revelará. Você crê nisso? Deus ele pode estar dentro do seu quarto quando você busca. Deus ele pode estar dentro da sua sala quando você buscar. Pode estar dentro de um ônibus e falar com você se você estiver meditando e pensando no Senhor. Ou dentro de um carro, ou no seu trabalho, ou na sua escola. Quem sabe na faculdade. Ou quando você estiver conversando com um amigo. Deus não está longe. Está perto. Está perto daqueles que o buscam. Ele está perto daqueles que buscarem. Deus, porém, não levando em conta, versículo 30, Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora com que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. E esse é o ponto para buscarmos ao Senhor. Essa é a forma que nós temos para encontrar o Senhor. Essa é a forma que nós temos para achar ao Senhor. Como? Nos arrependendo de todos os pecados. E não se engane, Deus perdoa meus pecados. Não, pecado tem nome. Pecado tem nome, pecado tem dia em que foi praticado. Mas olha, o homem ele foi expulso do jardim do Éden. Mas ainda assim, Deus ele permite com que nós tenhamos a comunhão com Ele. Para que um dia, naquele grande dia, a gente possa voltar ao Éden e viver eternamente com Ele e Ele se revelar a nós. Esse Deus ele não existe, esse Deus é. Esse Deus ele não é alguém simplesmente criado pelo homem. Todas as religiões têm a história da criação da humanidade. E todas as religiões podem até ter a sua própria história de redenção. Mas todos mostram a redenção por alguma coisa que você tem que fazer. Mas Deus, ele mostra o plano de redenção para a humanidade através do que Cristo fez, do sacrifício que Cristo fez. Sim, Deus proveu para si o Cordeiro. Deus ele é o Pai, Criador, amoroso, poderoso, o que educa, o que castiga o que ama, o bondoso, o misericordioso e que quer se revelar em nossos corações.
Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar em nós e Ele quer se revelar através de nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano, Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia, Pai. Deus Santo, soberano, soberano sobre toda a terra, sobre os céus. És o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. E com o Senhor nós podemos ver uma coisa, dentre muitas, que nós temos um Pai. Tu és o Pai bondoso, Tu és o Pai perfeito, Tu és o Pai que açoita o filho que ama, mas por amor. Tu és o Pai que educa. O Senhor não passa simplesmente a mão na nossa cabeça quando nós pecamos, mas o Senhor nos dá o escape. O Senhor que quer nos limpar de todo pecado. Sim, o Senhor que não tem interesse na morte do ímpio, mas o Senhor quer que todos se arrependam. Isso é amor. A essência do Senhor é o amor. Mas o Senhor é justo. O Senhor é justo, sim. Mas, Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Pai amado, sabendo, ó Deus, que se o Senhor exercesse a Sua justiça sobre nós, o Senhor teria toda a razão. Mas ainda assim, o Senhor, Deus de amor, bondoso, misericordioso, o Senhor quer habitar dentro de nós. O Senhor não precisa habitar dentro de nós, porque o Senhor é autossuficiente. Mas ainda assim, o Senhor quer habitar dentro de nós e quer habitar por amor à sua criação. Senhor, que sejamos dignos, ó Pai amado, do Senhor habitar em nós. Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, porque nós queremos ter o coração limpo, nós queremos ter nossas mentes limpas, ó Pai, para que o Senhor habite dentro de nós. O Senhor não quer fazer uma visita esporádica, mas o Senhor quer habitar em nós para sempre. O Senhor não quer visitar a congregação, mas o Senhor quer habitar em nós. E nós, ó Pai amado, queremos que o Senhor habite em nós. Nós queremos que o Senhor habite em nós. Queremos ser seus servos, seus filhos, propriedades particulares do Senhor. Nós queremos nos colocar nessa condição, ó Pai.
essa posição de propriedade particular do Senhor. Pai amado, dirija as nossas vidas, conduza as nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor tem o melhor para nós, e esse melhor para nós o Senhor já deu, Jesus Cristo. O melhor para nós é te conhecer. O melhor para nós é estar em tua presença. Não é ouro, não é prata, não é qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas a revelação do Senhor em nós, em nossos corações, isso é o melhor que nós podemos ter, e é isso que nós queremos, ó Pai. Revela-te a nós a cada dia, e ajude-nos, ó Deus, a compreender a grandeza do Senhor. E o Senhor tão grande, tão sublime, tão soberano, tão poderoso, ainda se importa conosco, se importa com a humanidade. Mesmo, ó Pai amado, porque a gente em muitos momentos ofenda o Senhor com os nossos pecados, mas o Senhor se importa conosco. Então, Pai amado, nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos maus pensamentos, de tudo aquilo que nós fizemos antes, que não agrada ao Senhor. Tudo, ó Pai. Todas as mentiras, todos os pensamentos impuros, todas as palavras malditas, todas as ofensas ao homem, toda falta de amor, toda negligência com a Tua palavra, nós nos arrependemos. Porque nós queremos ser uma nova criação diante do Senhor, Pai. Limpa-nos de todo pecado para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus de Nazaré.